Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje com essa pauta de eleições 2018, né, que a gente vai tratando disso aqui até acabar o processo eleitoral. Eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos. Vamos falar também de um congresso de direito eleitoral também que vai ter aí na OAB, com a participação do grande amigo Felipe Galo também. Nós vamos falar desse assunto aqui que é muito importante também. E para as pessoas também que quiserem participar do programa, não sei como é que estão as inscrições, o Felipe vai falar para a gente, vai dar todas as coordenadas, né? Se já não tiver mais vagas, como faz para ter acesso depois, ou sei lá, na hora, se vai transmitir para algum canal. Bom, sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer estar aqui abrindo esse programa todos os dias, ou pelo menos de segunda a quinta-feira, ao vivo, né, com Cultura Geral. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, cliente, freguesão da casa, ajuda a produzir o programa. E é importante a gente tratar agora que começaram as convenções eleitorais, as convenções partidárias, começou isso agora está valendo mesmo, né, Felipe? A gente poder falar muito do que está valendo das regras. Está valendo, né? Está valendo, está valendo. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Betão. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu sempre me sinto muito confortável aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral. Você sabe que qualquer hora você pode contar comigo. Mas eu só queria pegar um gancho no que você disse, que antes eu era sócio do programa, agora já estou virando até freguês, né? O tratamento já ficou um pouquinho diferenciado. E na verdade, assim, eu acho que a pauta hoje, para a gente discutir mesmo, são as eleições de 2018, né? As convenções começaram desde o dia 20 agora, de julho, elas se estendem até agosto, né? Então a gente tem um calendário que aí a gente vai ter uma definição de quem são os atores regionais e nacionais que vão disputar as eleições. Que engraçado, né? A gente já está na data das convenções e até agora a gente não sabe quem são todos os candidatos a governo, quem são todos os candidatos à presidência. Mas a gente fala isso daqui a pouco, né? Que eu queria só aproveitar já esse início, que você já introduziu. Lógico. Né? Eu queria até pedir para o Alessandro, que está lá atrás, já colocar o cartaz, né? Flyzinho, o flyer que a gente disponibilizou do evento. Mas a gente está com eu faço parte também, integro a Comissão de Direito Municipal da Ordem dos Advogados, né? Porque além de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo na advocacia, a gente percebe que cada vez mais o advogado também ele é muito importante para o município. Né? Então, por isso, a gente está fazendo o primeiro Congresso de Direito Municipal, Perspectivas Políticas e os Municípios, exatamente para trazer tanto essa visão política de como é que é o município, de como que o município funciona, porque a gente sabe que hoje a política muitas vezes ela está lá em Brasília, mas ela está no dia a dia da cidade também. Ela também faz parte do cidadão de Nova Lima, faz parte do cidadão de Belo Horizonte, da região metropolitana. E a gente trouxe essa perspectiva junto com a perspectiva jurídica. Então, igual o flyer, né, que já está disponibilizado para o pessoal da casa dar uma olhada. O evento vai ser no dia 30 de julho de 2018, segunda-feira agora. As inscrições são pelo site da OAB, oab.mg.org.br. E lá você pode fazer a inscrição, é gratuita, a entrada é franca. O evento ele começa às 7h30 até às 7 horas da noite. Né? E são 9 painéis repletos de juristas, de políticos, de técnicos da área da gestão pública. Então a gente vai discutir temas como segurança pública, o município e a política, questão de resíduos sólidos, que cada vez está mais importante também, né? Como é que a gente consegue transformar um resíduo, utilizar ele novamente, né? Uma política sustentável. E eu fui convidado, né, pelos membros da própria comissão que eu integro a participar do painel sobre Pacto Federativo. Sim. E nós teremos 2 presenças, do prefeito Teófilo Otoni, também tesoureiro da Associação Mineira de Municípios, Daniel Sucupira, para trazer a visão do município sobre o que é esse Pacto Federativo, né? E também um advogado-geral do Estado, professor da UFMG, doutor em Direito Tributário, o Dr. Onofre Alves Batista, que ele vai trazer uma discussão sobre a Lei Candir.
Então a gente vai conseguir trazer tanto um agente do município quanto um agente do Estado para poder discutir esse pacto federativo. Sim. Que a gente sabe que hoje é um tema que está sendo muito discutido. Eu ali com esses dois feras tentando mediar o debate e enriquecê-lo, né? Vamos ver. Então fica o convite para todas as pessoas que se interessarem por esse congresso. A entrada é franca, a inscrição gratuita. É um bom espaço para que a gente consiga entender as pautas do município, principalmente com as eleições vindo, né? Sim. A gente sabe que nesse ano as eleições não são municipais, mas a gente sempre tem que se preocupar com as questões do município, tanto em eleições gerais quanto municipais. E também para conhecimentos acadêmicos, para aquelas pessoas que se interessem por direito, querem entender um pouquinho mais sobre essas questões. E tem também um outro recado, porque na hora, para as pessoas que sortearem, estiverem no primeiro painel, vai ser sorteado, salvo engano, eu tenho até medo de falar quantas vagas, mas vagas para um curso de pós-graduação pelo CAD, que é um centro especializado em pós-graduação no curso de Direito Municipal. Sim. Então, aquelas pessoas que quiserem se aprofundar nessa área, que é um mercado muito interessante, que prescinde de profissionais jurídicos, pode ser uma oportunidade também de garantir uma pós indo para um evento gratuito. Então, imagina que beleza. Sem sombra de dúvida. Você se inscreve de graça no evento e, de repente, você ganha uma pós-graduação, né? Então, isso é maravilhoso. Mais do que isso, só injeção na testa. Só injeção na testa. Agora me explica uma coisa, assim, como é que é o trabalho da comissão? Quem que é o presidente? Como é que é o trabalho da comissão de direito eleitoral da OAB? É direito municipal. Municipal, né? As comissões da Ordem dos Advogados, elas têm mais ou menos duas funções essenciais. Essa é de Belo Horizonte, né? Porque como a gente tem Nova Lima. Essa da seção de, na verdade, da seccional de Minas Gerais. Sim. Né? Cada subseccional também, ela pode ter a sua comissão própria. Né? Mas essa comissão que representa o Estado de Minas como um todo, inclusive tem membros de outras subseccionais que compõem e integram essa comissão, digamos, maior, assim. Ela tem dois motivos principais. Primeiro, representar as questões dos profissionais jurídicos que atuam, principalmente os advogados que atuam com o direito municipal. Então, por exemplo, hoje existe uma discussão muito grande que o Ministério Público está fiscalizando um pouco mais, os tribunais de contas estão fiscalizando um pouco mais, sobre a contratação de serviços jurídicos por inexigibilidade de contratação. Então, esse é um caso, por exemplo, que a comissão se debruça sobre esse tema e se manifesta como a classe dos advogados, para defender o interesse da classe sobre aquele tema específico. Né? E também uma outra segunda função, né, que eu poderia apontar dessas comissões, que é também incentivar um desenvolvimento tanto científico, de formação dos seus profissionais. Então, esse evento mesmo que a gente está realizando, ele é um evento para os profissionais do direito, também para os profissionais políticos e os técnicos que atuam na gestão pública, para que eles possam, então, compreender um pouquinho mais as principais questões que se envolvem com o município atualmente e se formarem em cima disso. Né? Então, é uma forma de conectar também essas pessoas e promover a formação. Inclusive, o presidente atual da comissão, o Dr. Leonardo Militão, ele já é um advogado de longa data nas causas municipalistas. Inclusive, eu o convidei para participar junto do programa, para apresentar esse congresso e apresentar um pouco mais a comissão também. Mas hoje, assim, infelizmente, em cima da hora, ele foi convocado para um compromisso lá em Florianópolis, um compromisso profissional, no qual ele já pede, através de mim, desculpas ao programa, mas que... Não, mas essas coisas acontecem. Acontece. Vira de advogado é isso aí. É igual medicina, né? Não tem hora, né? Não tem hora. Então, de qualquer forma, a gente pode marcar um outro encontro para que ele apresente com mais calma também todas essas nuances, né? E é muito interessante atuar nesse dia a dia dessas comissões, né? Tanto nesse setor técnico, mas também representando a classe, representando os interesses. Né? Então, sem sombra de dúvidas, inclusive os advogados que assistem esse programa, eu também recomendo que procurem as comissões nas quais tem alguma relação profissional, relação técnica e desejem atuar, que eu acredito que essas comissões vocês receberão de braços abertos, se assim o fizerem, né? Bom, Felipe, vamos partir aí para
para o processo eleitoral. Uhum. As convenções, então, elas vão de quando até quando? As convenções, explicar um pouquinho melhor o contexto, né? As convenções, elas são um ato formal no qual os membros do partido, eles vão escolher, eles vão fazer basicamente 3 decisões. Primeiro, se aquele membro, primeiro escolher se vão participar das eleições, né? Fundamentalmente um partido ele existe para disputar cargos políticos. Isso é uma das funções essenciais de um partido. Só que ele, naquele momento, vai decidir, ó, vamos participar ou não dessas eleições. Segundo, quais serão os nossos representantes, né? Quais serão esses candidatos? Então, vamos lançar chapas majoritárias, vamos lançar candidatos a governador, a vice-governador, ao Senado, suplência do Senado, isso tudo é decidido. E também decidem com quais outros partidos eles irão se coligar. Lembrando que com a reforma eleitoral do ano passado, essa, a princípio, é a última eleição no qual nós teremos coligações em nível proporcional. O que isso significa? Normalmente, quando a gente vota, não sei se o eleitor de Nova Lima está muito por dentro e atualizado dessa questão, mas nós votamos num candidato, mas a gente computa primeiro o voto para o partido. Não é? Então, se, por exemplo, eu votei num partido, imagina que nós dois temos um partido, nossos dois partidos estariam coligados. Se eu voto, por exemplo, em você, e nós estamos coligados, o meu voto primeiro ele cai para a coligação. E ele é computado como voto da coligação. Depois ele é computado como um voto para você. Sim. Se por acaso a nossa coligação tiver apenas uma vaga, e eu tiver mais votos, os votos que você recebeu me ajudaram a me eleger. Entendeu? É uma coisa que matematicamente até faz um certo sentido, mas é o fenômeno que a gente teve há um tempo atrás, o Tiririca, né? Sim. Que o Tiririca, lá em São Paulo, levou mais de 1 milhão de votos, mais que vários candidatos a governador, na época, acho que até presidenciáveis também, e levou com ele 3, 4 deputados federais. E aí, trazendo esses deputados federais, muita gente pensou, pô, mas eu queria votar no Tiririca, eu não queria votar no outro. Né? E aí esse efeito causa uma certa distorção da vontade do eleitor. E por isso esse é o último ano que isso vai acontecer. Porque a reforma eleitoral do ano passado realizou essa regra de transição. E a convenção ela serve exatamente para esses 3 propósitos básicos. Né? E aí, de acordo com o calendário eleitoral, ela vai acontecer, já começou no dia 20 de julho, e ela tem que acontecer até o dia 5 de agosto. Então, nessa data, os partidos vão realizar essas convenções e essas escolhas. Após o dia 5 de agosto, os partidos terão até o dia 15 para proceder com o registro de todas as chapas. Então, o partido vai registrar todos os candidatos, as coligações vão registrar todos os candidatos que vão concorrer. E a partir do dia 16 é que as eleições começam de fato. Né, que nós teremos que os candidatos poderão aí sim pedir voto, que aí após 10 dias os candidatos poderão utilizar do horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão, abrir conta eleitoral, receber doações, e aí dia 7 a gente vai na urna e escolher os nossos representantes. Bom, essa foi a primeira etapa aí que nós vamos falar. Mas antes de falar qualquer coisa, deixa eu lembrar que o Edmilson até me mandou aqui da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra. Então, sinta-se todas abraçadas aí por esse dia. Eu acho que é muito importante a gente lembrar dessa data também. E também aproveitando esse espaço de política, né, já colocar essa situação também das mulheres, que é uma discussão que nós vamos ter aí, acho que por um bom tempo ainda, que é a igualdade de gênero e a igualdade das mulheres na sociedade brasileira, né? Mundial, né? Vamos falar a verdade, né? A gente vive uma situação muito desigual, tanto no Brasil, na América Latina como um todo e no mundo inteiro. Bom, dito isso, Felipe, depois desse recorte, como é que ficou essa questão das fake news na legislação eleitoral? Tem uma base, não? Olha, uma base legislativa, ela não existe.
até o momento. Nós estamos na mesma coisa. A gente está na mesma situação que antes. Por quê? Porque também existe a regra da anualidade da legislação eleitoral. Então, a lei eleitoral ela só pode entrar em vigor 1 ano antes das eleições. Caso contrário, ela não vai valer para essas eleições de agora. Sim. Porque isso é para a gente garantir uma certa segurança jurídica. Uhum. Porque vamos imaginar que agora que os candidatos já estão decidindo com quem eles vão coligar, então já estão decidindo quem eles vão lançar, de repente o Congresso muda a lei eleitoral inteira. Que bagunça que seria isso? Uhum. Isso é uma forma de proteger não só os candidatos, mas nós eleitores, né, de possíveis golpes institucionais. Então, por isso, o fenômeno da fake news ele não foi, de uma certa maneira, tratada nessa situação, pelo menos nesses últimos anos. Né? Mas, de toda forma, o tribunal ele já possui, né, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o TRE, os TREs, eles já possuem alguns mecanismos, os quais eles podem fazer o combate às fake news. Uhum. O principal deles, que vem sendo utilizado, é a remoção de conteúdo. Então, é como se fosse o seguinte, ó, eu visualizei um conteúdo que eu entendo que era uma notícia inverídica, constatei que aquele conteúdo se equiparava a um certo conceito de fake news. Uhum. Esse conceito tem que fazer uma parte que ele ainda não foi muito bem definido pela legislação. Então, ele é um conceito ainda em construção, um conceito aberto. E aí, eu, como magistrado, intimo o Facebook ou as redes sociais, né, quem é o responsável pela divulgação daquele conteúdo, e peço para retirar. Então, por enquanto, esse vem sendo o instrumento mais utilizado. E até o momento nós tivemos 2 casos que, digamos assim, seriam emblemáticos, que inclusive faz parte de um texto que eu estou escrevendo em coautoria com outro mestrando. Que o primeiro deles é uma representação da rede, né, capitaneada também pela Marina Silva e seus advogados, os quais entenderam que um certo portal é difícil falar portal de notícias, né, mas um portal virtual, né, de uma página do Facebook, divulgou um conteúdo colocando a Marina Silva junto aos investigados da Lava Jato. De acordo com os profissionais, né, eles entenderam que aquele conteúdo era inverídico e pediram uma representação para remover o conteúdo. E aí o que aconteceu? Né? O juiz Sérgio Banhos, o ministro Sérgio Banhos, ele do Tribunal Superior Eleitoral acatou essa decisão e removeu o conteúdo. E a fundamentação dele é interessante, porque na sua fundamentação ele entende que aquele portal específico, né, quem noticiou o fato que supostamente é inverídico, não tinha elementos de veracidade. Então, como? Se eu divulguei uma notícia no ambiente virtual, e essa notícia supostamente é falsa, eu que teria que comprovar que aquilo que eu estou divulgando é verdadeiro. Então, eu teria que fazer um ato de um bom jornalista, quase que isso. Teria que mostrar com números e provas e documentos de que aquilo que o conteúdo é verdadeiro. Então, esse foi o primeiro caso, que ainda está em trâmite. Então, isso foi uma decisão preliminar. Né? Foi uma decisão de uma liminar e essa decisão ainda não teve seus efeitos finais. A gente ainda vai acompanhar essa decisão para saber o que vai acontecer no final dela. Mas o segundo caso é um caso do PDT, que tenha capitaneado, então, pelo candidato à presidência, Ciro Gomes, no qual também, por seus motivos, entendeu que um outro portal estava divulgando fatos inverídicos sobre a candidatura do Ciro Gomes. Esse caso está na relatoria da ministra Rosa Weber, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal. E nessa situação, ela inverteu o critério. Ela entendeu que era o Ciro Gomes, né, como esse representante, né, quem movimentou a justiça, que deveria comprovar que aquele fato era manifestamente inverídico. Então veja a situação. Numa primeira acepção, no primeiro critério, quem deveria comprovar que o fato era verídico era quem estava divulgando a notícia. No segundo critério, quem deveria comprovar a inveracidade era o candidato que se sentiu lesado. E eu tendo a concordar um pouco mais com o posicionamento da ministra Rosa Weber. Por quê? Porque, às vezes, uma inverdade ela pode estar contida até mesmo em uma opinião. Pode ser uma opinião ruim, pode ser uma opinião sem fundamento. Mas não deixa de ser uma opinião. E tolher essa opinião
mesmo que de forma, mesmo que o indivíduo tenha um dolo específico de tentar enganar as outras pessoas, é algo que deve ser feito com muita exceção, né? Eu entendo que a gente precisa estar em um ambiente mais aberto de ideias. E a justiça eleitoral, pelo menos na minha visão, deve atuar com minimalismo. Então, se atuar com excesso, pode ocasionar o contrário. A gente pode acabar tolhendo opiniões, e muitas vezes opiniões mais radicalizadas são opiniões minoritárias, e acabar excluindo algumas minorias do jogo político. Sim. E a gente tem até um caso muito emblemático hoje, né? Que isso foi relatado pelo jornal Reuters, que o Facebook, ele excluiu, salvo engano, 196 páginas e 87 perfis que supostamente estariam divulgando notícias falsas. Esses perfis pelo Facebook não foram divulgados, né? A gente não sabe a lista completa até hoje. Mas, logo após esse fato ter acontecido, o Movimento Brasil Livre, o MBL, que ele é um movimento que ganhou uma dimensão nacional muito forte, soltou uma nota no seu perfil, alegando que vários desses perfis e dessas páginas estavam relacionados a membros ou outras pessoas que se articulavam junto com o MBL. Então, dessa vez, a gente nem passou pela justiça. O próprio Facebook tem uma política de privacidade, tem políticas de utilização da sua plataforma, e entenderam que aqueles conteúdos, que aqueles grupos estavam sendo divulgados, eram conteúdos supostamente inverídicos. E aí a gente começa a entrar em diversas discussões. Primeiro, o Facebook é uma empresa privada. O Facebook pode definir as suas políticas próprias. Então, sendo uma empresa privada, ela em tese pode definir quem ela aceita, quem ela não aceita na sua rede social. Mas ao mesmo tempo, será que o Facebook hoje também não ganhou uma conotação de debate público? Não é? Será que o Facebook pode unilateralmente remover conteúdos por entender que aqueles conteúdos não condizem com políticas próprias? Ou será que eles deveriam adotar um mecanismo que passasse talvez pelo crivo judicial, né? Não sei, é complicado. Mas outra questão que a gente começa a discutir, remover essas páginas às vésperas de uma eleição, mesmo que sejam opiniões inverídicas, né? Mesmo que exista quase que um dolo de enganar a população trazendo fatos falsos e tentando manipular a opinião pública, a opinião do eleitor. Será que isso não seria alguma forma de uma interferência de uma pessoa privada estrangeira nas eleições locais? A gente pode, até mesmo se a gente for encarar esse ato dessa forma, a gente pode questionar isso. Eu falo isso até com muita convicção, por ser um defensor mais firme da liberdade de expressão, porque eu sou uma pessoa que politicamente eu sou totalmente desfavorável ao grupo do MBL. Eu sou uma pessoa contra. Não, eu acho que faz um desserviço à democracia, eu acho que é um grupo que eles fazem, até usando uma palavra que foi muito utilizada na política, mas de forma leviana, várias afirmações. É um grupo que às vezes não traz o debate correto que deveria trazer, mas ao mesmo tempo ele representa uma camada importante da sociedade. Representa várias pessoas que ali opinam, discutem os mesmos fatos. Né? Mas aí, Felipe, eu queria fazer um recorte aí. E eu estava vendo eu não lembro o nome dela, mas não tem poucos dias, mas não estou lembrando o nome. Mas o que ela disse no Conversa Fiada foi o seguinte, é que em determinados momentos, quando a gente identifica alguma forma de... Nós vamos voltar naquela situação da personalidade autoritária, né? O que está por trás da personalidade autoritária. E aí você traz um outro elemento nessa personalidade autoritária, que é o fascismo, que sempre está mancomunado com esse tipo. E quando você fala de movimentos nesse sentido,
pode ser tanto de direita ou tanto de esquerda e tal, pode ter algum elemento desse no meio. Uhum. Você não acharia você não acha que seria válido a gente combater esses elementos, esses movimentos que, na realidade, eles são identificados com esses elementos assim, às vezes muito ultranacionalista, outros fascistas e tal, outro de muito extremo, né, de extrema esquerda ou de extrema direita e tal. Não é uma ferramenta para a gente poder utilizar. Eu lembro que ela comenta o seguinte: todas as formas que a gente puder unir para combater esse tipo de movimento, fascista, seja ele fascismo ou de ultra, né, nacionalismo ou qualquer coisa nesse sentido, é válido. As forças precisam ser somadas. Né? Eu concordo em partes, porque eu entendo que movimentos antidemocráticos numa democracia não tem espaço. Mas, para mim, movimentos antidemocráticos são combatidos com ações democráticas. Então, por exemplo, é claro que isso é algo muito incipiente ainda. Pelo fato de nós não termos uma legislação sobre fake news e sobre remoção de conteúdo ou autorregulação, nem nada disso, é difícil a gente conseguir definir, que fica até parecendo, estou falando assim, o Facebook está sendo antidemocrático. Não é isso, exatamente. Mas não, eu até acho que não. Mas é que é uma forma de discutir, mas que talvez, eu, por exemplo, não sou contra que esses grupos que disseminem notícias falsas, que disseminem discursos autoritários, eles sejam excluídos desse debate político, mas que sejam feitos com o devido processo legal, com o contraditório, ou com outros mecanismos e processos que garantam uma ampla defesa, um debate sobre por que esses grupos não deveriam estar nesse espaço. Porque a gente entra num segundo problema. No minuto que a gente começa a unilateralmente excluir esse grupo do poder, de uma certa forma, a gente incentiva que pessoas que eventualmente possam se solidarizar com ele ganhem força. Então tem muita gente que às vezes não concorda com o MBL em si, com o conteúdo em si do MBL, mas no minuto que vê esse ato acontecendo, um ato unilateral, sem uma discussão, sem um processo anterior de investigação, ou que ao menos tornassem claros quais foram os métodos utilizados, às vezes a gente pode fazer o efeito contrário, que é o efeito bumerangue, né? Que a gente atira a pedra achando que a gente vai... Atira o bumerangue achando que a gente vai resolver, mas o bumerangue volta na gente, às vezes com mais força. Então, às vezes, o mecanismo errado pode incentivar esse grupo autoritário a crescer ainda mais. E que isso se tornou, muitas vezes, muito comum em vários espaços. A Guerra Fria é um excelente exemplo disso, se a gente for pensar nisso. Quantos grupos comunistas existiram no mundo inteiro, em países capitalistas, em países de economia de mercado, e que muitas vezes eles só continuaram com a força que tiveram por causa da repressão do Estado contra eles. Não é? Tem um estudo muito interessante de 2 holandeses, que tinha um deputado, à época, que ele era um deputado ultranacionalista e que ele divulgava fatos antidemocráticos, né? Assim, as mulheres não têm vez, os imigrantes não podem acessar o Estado, nós temos que construir quase que um muro em volta também. E no minuto que judicializaram a questão, que judicializaram o discurso, os supostos discursos de ódio que ele vinha sendo cometido, os índices eleitorais dele cresceram absurdamente, na casa de 200% a 300%. Tem muito cientista político e leitor político que entende que o Bolsonaro só está no lugar que ele está, em primeiro ou segundo lugar das pesquisas eleitorais, exatamente pela forma que estão combatendo ele. Porque muitos concordam, o Bolsonaro não faz o perfil de um candidato mais democrata, digamos assim. Mas, às vezes, a crítica dos outros aumenta a base dele e ganha adeptos. Então, a gente tem que saber como combater formas mais autoritárias e formas que possam ser antidemocráticas.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui para o Felipe tomar uma água junto comigo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. O papo tá muito bom, viu? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima resgata mais um importante projeto na cidade e reabre as portas da Escola Municipal de Música, na Rua Franzen de Lima, número 73, Centro. A escola foi fundada em 2002 e teve um crescimento vertiginoso, se tornando uma referência no estado. Uma escola que formou alunos hoje que estão aí como músicos respeitadíssimos. E a gente está tendo o privilégio de retomar essa escola depois de 2 anos fechada, que tem o suporte, o apoio da secretária Tatiana Kegler e do prefeito, porque ele é praticamente o pai dessa escola. Nesta primeira fase, serão ofertadas 150 vagas e retomados os corais infantil e adulto, a orquestra sinfônica, aulas de violino, violão, violoncelo, contrabaixo, percussão, técnica vocal e piano. Os interessados devem se inscrever na própria escola, em horário comercial. Para os alunos que já estão na escola, a gente vai abrir as inscrições do dia 23 ao dia 25 de julho. De 8 às 16 horas. E para os novatos, a gente vai abrir as inscrições do dia 30 de julho ao dia 3 de agosto, também de 8 às 16 horas. É muito gratificante ver tanta gente que começou aqui engatinhando e hoje são grandes profissionais, grandes músicos. Estamos muito felizes e acreditando que daqui para frente a gente consiga ter uma longevidade para esse projeto que é tão importante para a cidade, né? Fala, cidadão! Através do saudoso professor Mauro Mascarenhas, né, que me fez o convite de estudar na escola. E aqui foi o pontapé inicial. Profissionalmente, sou músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Além dela me ajudar com essa formação musical, ela também me ajudou muito com a disciplina, com o caráter. Então, foi uma instituição que marcou a minha vida desde a infância até hoje. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, de volta com o programa Cultura Geral, agora já na parte final do programa. Ô Felipe, eu queria te perguntar como é que vai ficar a questão do financiamento. A vaquinha está valendo? Como é que vai ficar isso? Agora como está valendo, né? As regras já estão estipuladas. Pois é. A vaquinha, o que acontece? Ela foi uma forma de uma possibilidade de pré-arrecadação aos candidatos que vão disputar as eleições. Então, desde o dia 15 de maio, os candidatos já podiam arrecadar valores através desse mecanismo. Mas a partir do dia 16, na verdade não a partir do dia 16, um pouquinho depois, no segundo que todos os candidatos tiverem as contas bancárias, eles vão poder arrecadar por outros meios que não a vaquinha. Eu tenho uma certa impressão que alguns candidatos vão preferir utilizar esse instrumento da vaquinha até como uma certa forma de disputa. Ou seja, o candidato que consegue arrecadar mais dinheiro, ele pode ser visto às vezes como um candidato que tem mais inserção no povo. Então isso é uma certa forma de se colocar, olha, você disse que você é um candidato bem cotado, mas eu tenho mais dinheiro arrecadado pela população que você. Então isso ainda pode continuar. Mas a partir de agora outros mecanismos também vão ser possíveis, né? A partir da abertura dessas contas. Então uma doação, um cheque, uma... Como é que vai ser o critério, por exemplo, se eu quiser doar para alguém na campanha? Eu posso doar quanto e como é que é feito esse... Olha, é o seguinte, você pode doar 10% do que você declarou na Receita no ano passado.
quanto você teve de rendimento financeiro. Então, vamos imaginar que eu sou uma pessoa, ganhei R$1 milhão ano passado, estava muito bem. Longe disso, que isso é metade que você ganha, né, mais ou menos. O Alessandro? Mas aí, vou imaginar isso. 10% de R$1 milhão é 100 mil. Então, eu poderia doar R$100 mil para a campanha de uma pessoa que eu me identificasse com ela. Caso eu não declare esse valor ao imposto de renda de forma geral, a regra que eu tenho é 10% do teto do imposto de renda, que seria cerca de R$1.064. Então, em cerca disso. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por quê? Porque, às vezes, eu estou ano passado não foi um ano tão bom para mim, mas eu estou querendo doar e ajudar um amigo meu que está se candidatando, deputado federal, deputado estadual, e, às vezes, eu ultrapasso esse teto. E o eleitor, né, o doador, tem que tomar muito cuidado, porque caso ele ultrapasse esse teto, o valor excedente, então vamos imaginar, você pegou seus R$1 milhão que você tinha e doou 120 mil para mim. Você ultrapassou R$20 mil. A multa é 20 mil vezes 2. Então seria R$40 mil de multa eleitoral que você pagaria a esse excesso que foi doado. Então tem que tomar muito esse cuidado também, né? E o candidato que recebeu? Ele só pode ser, de alguma forma ou de outra, prejudicado se ele tivesse ciência desse fato e o tivesse induzido. Sim. Então vamos imaginar que eu sabia da sua situação financeira e falei assim, não, mas aí fica não preocupa não, doa mais mesmo que depois a gente resolve. E se isso de alguma forma, essa relação for pega, essa causa e consequência, isso pode dar uma representação contra o candidato também. Então isso é importante definir para as duas partes, né? O Felipe, prestação de contas. Qual é o cuidado que o candidato vai ter que ter na hora de prestar contas? O ideal seria ele já vir fazendo esse controle desde o início da campanha. Como é que ele pode trabalhar isso engenhosamente, né? De forma mais... A lei eleitoral, ela exige pelo menos que o candidato tenha 2 profissionais que acompanhem a campanha. Não é marqueteiro, não é publicitário, não é o cara das mídias sociais. É um contador e um advogado. Desde o início, assim, para prestar contas, você precisa ter um contador que assine a prestação de contas e um advogado que assine o protocolo da prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Sim. Então, logo, esses 2 profissionais eles servem justamente para garantir a lisura de todas as doações recebidas, de todos os gastos efetuados durante o período eleitoral. Então, a ideia é, fora alguns gastos excepcionais, como, por exemplo, alimentação própria, condução do próprio veículo ou outras coisas do tipo, todos os gastos têm que ser devidamente contabilizados. Especialmente, isso é muita gente que está disputando pela primeira vez pode ter esse problema, que é não contabilizar os serviços prestados ainda que voluntariamente. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa eu sou um publicitário, eu conheço um candidato que eu quero apoiar, quero prestar o meu serviço de publicidade, eu tenho que doar esse serviço. E esse serviço tem que estar na prestação de contas. E vai ter que fazer um contrato vai ter que fazer de um doação. Contrato, vai ter que emitir nota fiscal, vai ter que fazer esse aparato para que isso seja parte da prestação de contas da pessoa no final. É uma certa forma que, às vezes, a Justiça Eleitoral ela é muito rigorosa. Existem alguns motivos para isso. Os motivos a gente quase que sabe, né? Para evitar a Caixa 2 e outras formas de financiamento fora da prestação normal de contas. Mas, muitas vezes, a gente tem que também pensar que existem pequenos candidatos, são candidatando pela primeira vez, e que não têm esse cuidado, né, muito preciso. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo que deve ser informado, essas pessoas têm que saber isso, para que elas não se desincentivem da política. Né? Porque, às vezes, é uma pessoa que tem boas propostas e está se candidatando pela primeira vez para ganhar experiência. Sim. Tem muita gente que está nessa. E aí, se ela sai com uma impressão ruim do processo eleitoral, talvez a gente possa ter perdido um bom político ali, um bom gestor. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você falaria para os candidatos? Como é que ele deveria montar? Porque o candidato ele preocupa com a propaganda, ele preocupa, tem que ter uma pessoa de marketing, tem que ter uma pessoa de relações públicas e tal. Qual que é, na realidade, Felipe, qual é a base da campanha?
a base mesmo para que ele comece bem uma campanha e termine bem uma campanha? Assim, isso aí você não precisa ficar com medo de falar que não, claro que não. Legislando em causa própria, não, porque eu acho que é isso que a pessoa precisa de ouvir. Assim, a primeira coisa que eu acho que a resposta minha passa um pouco pelos valores que o candidato acredita. Né? Se o candidato ele quer mudar a forma de política e quer trazer algo novo, ele precisa também assim, usar práticas novas, mas com zelo e cuidado. Porque tem muitas, assim, os candidatos às vezes eles são muito pragmáticos. O cara quer ganhar o jogo, mas se ele ganhar e realizar práticas ilícitas ou eventuais atos irregulares, naturalmente ele vai ter problemas a vida inteira na justiça e na forma como ele conseguiu alcançar aquele posto dele. Uhum. Então é muito importante ele ter uma equipe séria, de ter uma equipe de profissionais, de advogados e contadores que fazem parte também, além dos publicitários que vão incentivá-lo. Muito bem, eu falei que ia acabar, eu falei até no meio do raciocínio do Felipe aqui, né? Bom, mas chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, foi um prazer. Hoje eu passei mesmo do horário, ontem e hoje, né? Passei 5 minutos. Muito obrigado e amanhã teremos mais Cultura Geral, não percam amanhã um bate-papo super interessante. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.